Boa noite, irmãos. Esse é o nosso segundo dia de oração pelo Brasil. Nós estamos orando para que o Brasil conheça Jesus Cristo, a única esperança. Nós estamos orando para que nós sejamos, então, divulgadores dessa boa notícia no nosso país, para que o nosso país seja abençoado, para que o Senhor Jesus transforme vidas e, consequentemente, transforme nossa nação, para que Ele seja o nosso Senhor, para que Ele seja o governante maior, né, do nosso povo, para que então nós possamos ver o nosso povo livre da miséria material, da miséria moral, da miséria espiritual. Estamos orando para que o Senhor sustente os enfermos, conforte os enlutados, para que o Senhor estenda a sua mão sobre aqueles que nesse instante estão atravessando dias difíceis, para que o Senhor tenha misericórdia dos nossos governantes, da nossa situação política, econômica, para que o Senhor então nos ajude. E nessa noite eu quero meditar com você, rapidinho aqui antes de nós orarmos, no livro do profeta Amós. O livro do profeta Amós está lá no Antigo Testamento, é um dos profetas menores, né? Menores porque o livro é curtinho. Livro do profeta Amós, no capítulo 1, eu vou ler os versículos 1 e 2. Diz assim: Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. Amém? Nós precisamos, irmãos, entender o contexto em que o profeta Amós, então, escreve o seu livro, o contexto desses versículos. Amós, ele era um pastor, né, um cuidador de gado ou de ovelhas, de cabras, né, a Bíblia não esclarece ao certo, mas deixa claro que ele era um pastor, um homem que cuidava de animais. Ele vai se chamar, em alguns versículos do livro, de boieiro, aquele que cuidava ali dos animais. E o Senhor, então, um dia apareceu a Amós e disse: Amós, eu quero que você seja profeta e eu quero que você anuncie ao povo as minhas palavras. Amós não era um homem culto, Amós não era um profeta de nascimento, né, de uma linhagem de profetas, não servia no templo, mas ele conhecia e amava a Deus, e a situação a que o povo de Israel tinha chegado, a situação em que o reino de Israel se encontrava, doía muito no seu coração. E por isso Deus, então, escolheu Amós para ser um profeta, para falar as suas palavras ao povo de Israel. Isso aqui, a Bíblia situa esse contexto aqui, depois da divisão do reino de Israel, né? O reino de Israel, depois do reinado de Salomão, ele é dividido no reino do norte e no reino do sul. E Deus, então, manda que Amós vá, então, profetizar ao reino do norte. E o que Deus está mandando Amós dizer, então, é o seguinte: olha, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, se vocês continuarem vivendo da forma como vocês estão vivendo, o Senhor então vai trazer juízo sobre vocês. E ele fala então de uma grande seca que vai atingir o povo de Israel. E a Bíblia fala que Amós profetizou 2 anos antes do terremoto, um grande terremoto que aconteceu no reino de Israel na época do rei Uzias. Então, quando nós olhamos aqui para a história de Amós, para a história do profeta Amós, nós vimos muitas semelhanças com o nosso tempo atual, muitas semelhanças com a nossa vida. Amós, ele denunciou aqui no seu livro, e ele fala contra o reino de Israel e algumas outras nações, e ele então denunciou os pecados da opressão. Ele fala que o povo era oprimido pelos seus governantes, né, da injustiça social. Ele fala o seguinte: olha, vocês ficaram ricos, vocês se esqueceram daqueles que são necessitados. Ele fala: vocês moram em casas luxuosas, e ele está falando isso para o povo do Reino do Norte e de algumas outras nações. Ele diz então: vocês moram em casas luxuosas, vocês constroem edifícios luxuosos, guardam riquezas,
mas vocês não se lembram daqueles necessitados. E ele fala então da opressão em que o povo vivia, da injustiça social que acontecia naquele tempo. E ele fala também dos desmandos morais do povo, da promiscuidade. Ele fala de mulheres promíscuas que se deitavam com os seus irmãos, ou às vezes seus parentes, e fala então de homens que viviam na bebedeira e usavam todo tipo de promiscuidade. Ele denunciou a corrupção ali dos governantes, nas altas cortes do judiciário, dos juízes que se vendiam e que aceitavam então suborno. E ele então fala dos males da nação nos centros econômicos, nas mansões dos endinheirados e até nos templos religiosos. Ele então chama a atenção do povo, porque o povo transformou o serviço ao Senhor, a obra de Deus, numa mera religião formal, e o povo então fazia aquilo mecanicamente, e o povo fazia aquilo sem alegria, e estava pervertendo e muitas vezes usando o templo e o culto do Senhor com outras finalidades, e aceitando falsas doutrinas, cultuando deuses falsos, erguendo templos e imagens, se idolatrando deuses falsos, né, sendo idólatras, o que não era da vontade do Senhor. E ele então põe o dedo na ferida e ele alerta para a necessidade de arrependimento. E quando nós olhamos para o reino que Amós escreve no seu livro, depois se você quiser ler, faça isso, nós vemos que ele está falando exatamente do tempo em que nós vivemos. Ele fala da corrupção do governo, ele fala da promiscuidade, da imoralidade sexual daquele tempo, ele fala daqueles governantes que oprimiam o povo, do judiciário corrupto, ele fala dos homens que se diziam religiosos, mas pregavam falsas doutrinas e subjugavam o povo a coisas que não eram verdadeiras. E aí nós podemos pensar, nossa, mas um tempo igual ao nosso, sim, um tempo igual ao nosso. E foi nesse tempo que Amós foi levantado pelo Senhor para pregar a palavra de Deus. O Senhor colocou na boca de Amós as palavras dele, para que o povo então fosse alertado de que se não se arrependesse dos seus pecados, viria grande juízo sobre o povo de Israel, sobre o reino de Israel, sobre o reino do norte. E aqui então nós podemos entender que Deus não precisa que nós sejamos humanamente preparados. Deus não precisa que nós tenhamos estudado teologia ou que nós tenhamos feito cursos e saibamos falar grego, hebraico, sejamos cultos para que nós possamos obedecer a seu chamado. Deus chama a todos nós para pregar o seu evangelho. Não importa se você é de nascimento humilde, não importa se você não tem cultura, se você conhece a Deus, se a sua vida foi transformada pelo Espírito Santo, você está sendo chamado para anunciar a palavra de Deus. Foi isso que Jesus nos ordenou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse só para aqueles que são estudados, ele disse para todos aqueles que foram transformados pelo poder de Deus. E todos nós então temos que anunciar o evangelho, porque o chamado de Deus, ele vem em tempos especiais, e esse tempo em que nós estamos vivendo é um tempo especial, porque hoje, mais do que ontem, mais do que no mês passado, mais do que no ano passado, mais do que antes da pandemia, o nosso povo precisa conhecer Jesus Cristo. E, irmãos, nós somos o meio pelo qual as pessoas vão conhecer a Cristo. Nós temos que ser esperança num país que passa por um momento extremamente difícil. Nós temos que ser a resposta ao clamor da nossa nação. As palavras de Deus têm que estar na nossa boca, do mesmo jeito que quando Amós falou, ele não falou dele, ele falou as palavras do Senhor. Nós devemos falar as palavras do Senhor e anunciar ao povo que Jesus Cristo é a única esperança e que se não houver arrependimento, mudança de vida, conversão, haverá grande juízo sobre toda a terra, porque é isso que a palavra de Deus ensina. Quem crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Essa é a nossa responsabilidade, e que nessa noite nós possamos entender isso, que do mesmo jeito que Amós foi chamado para pregar o evangelho do Senhor, a palavra do Senhor, a palavra de restauração, de transformação naquele tempo, nós estamos sendo chamados hoje por Deus a pregar o evangelho, que nós sejamos a esperança
do Brasil nesse tempo de crise, porque nós temos a verdade do Senhor conosco. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. E vamos orar então pelo Brasil, vamos orar pelos nossos governantes, pela nossa situação. Vamos pedir para que o Senhor converta corações, transforme vidas, para que o Senhor levante então o seu povo, para que com toda a ousadia nós possamos pregar a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo. Vamos pedir também pela nossa campanha de outubro de missões e vamos lembrar também daqueles que estão enfermos. Nós temos muitas pessoas necessitando muito das nossas orações. Vamos orar em especial pela vida do Samuel. Que o Senhor tenha misericórdia do Samuel ali naquele leito, daquela UTI. Que o Senhor abençoe a sua família. O Senhor é Deus que pode todas as coisas, não é impossível. E o Senhor tem um propósito, uma vontade na vida do Samuel. Então, que o Senhor possa cumprir, que o Senhor possa ser bondoso, generoso, misericordioso para com Samuel. Vamos orar também pela Quênia. Vamos orar para que Deus esteja abençoando a vida dela, a saúde. Vamos orar pelo irmão Feliciano. E vamos orar também pela Lindaura, pela Mônica, vamos orar pela esposa do Raimundo, pela Águida, pela Ana Carolina. Vamos orar por todos aqueles que estão enfermos, que precisam das nossas orações, pelos missionários de Rio Verde que estão se recuperando, por todos os nossos amigos e irmãos que estão com Covid, pelos enlutados, a família do Agnaldo, lá de Tumbiara. Vamos orar pela família do pastor Vanderlei também. Vamos orar para que o Senhor então tenha misericórdia do nosso país, do nosso povo. Vamos orar. Senhor Jesus, ó Deus, nessa noite nós nos colocamos aqui diante do Senhor. Ó Deus, assim como o Senhor um dia chamou Amós, ó Deus, que não tinha requisitos segundo os padrões dos homens, mas que agradava o seu coração. Assim como o Senhor chamou um dia e colocou as suas palavras na boca dele, para que ele, ó Deus, alertasse o povo de Israel sobre a necessidade de conversão, de transformação, sobre a necessidade de mudança de vida. Que nessa noite o Senhor possa estar tocando em cada um de nós. Coloca nas nossas bocas, nos nossos lábios a tua palavra, que possamos fazer Cristo conhecido, que possamos anunciar a única e verdadeira esperança que é Jesus ao nosso povo, ao nosso país. Ó Deus, nós temos vivido tempos de tantas dificuldades. Ó Deus, o povo tem sofrido porque tem sido oprimido, ó Deus, pelos homens maus que às vezes estão governando sobre nós, tem sido oprimidos, ó Deus, pela situação econômica do nosso país, pela pandemia, pela doença, ó Deus, pela morte. Ó Deus, e somente aqueles que te conhecem conseguem entender que isso tudo, ó Deus, já estava determinado pelo Senhor, porque o Senhor está trabalhando na história da humanidade. Só quem te conhece consegue compreender que no meio de todas essas coisas, o Senhor Jesus Cristo é a única esperança. É a esperança porque Ele nos leva de volta ao Pai. Então, Senhor Jesus, que nós possamos anunciar com intrepidez, a tempo, fora de tempo, essa palavra. E que o Senhor vá conosco, que o Teu Santo Espírito nos capacite para que aqueles que ouçam o Evangelho do Senhor possam ser transformados, transforma vidas. Ó Deus, salva os nossos familiares, salva os nossos amigos, aquelas pessoas que irão ser evangelizadas por nós nesses próximos meses. Que o Senhor tenha misericórdia. O Senhor abençoe a família da irmã Maria de Fátima, as suas filhas, o seu irmão, o seu neto, o seu genro. Que o Senhor abençoe os filhos dos nossos irmãos, o filho da irmã Kellen, o filho do Tim. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, dos esposos das nossas irmãs, que o Senhor toque nesses corações. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de todos aqueles por quem nós temos orado e que precisam conhecer o Senhor. Ó Deus, transforma essas vidas, transforma aquelas pessoas que trabalham conosco, transforma aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Ó Deus, nós queremos te pedir também
Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão enfermos, aqueles que estão com Covid, ó Deus, nos hospitais, nas enfermarias, nas UTIs, nas suas casas. Estende a tua mão de poder e traz cura física, esperança de restauração física para o nosso povo. Aqueles que estão oprimidos pelo inimigo, deprimidos, ó Deus, aqueles que estão tristes e angustiados, traz, ó Deus, a restauração e a esperança emocional, ó Deus, para o nosso povo. Aqueles, ó Deus, que estão oprimidos pelos vícios, afundados, ó Deus, nos vícios, aqueles que estão afundados em pecados de imoralidade, ó Deus, que o Senhor possa trazer a restauração, ó Deus, a restauração moral e espiritual para todas aquelas pessoas que estão perdidas, ó Deus, nas trevas do pecado. Tem misericórdia, Senhor Jesus. Abençoa a Quênia, ó Deus, ser com ela nesse momento de enfermidade. Abençoa também, ó Deus, o Samuel. O Senhor conhece a vida do Samuel e nós cremos no teu poder restaurador. Nós cremos na tua vontade soberana e nós sabemos que o Senhor é bom em todo o tempo. Então, ó Deus, usa a sua graça, usa da sua misericórdia para com Samuel naquele leito de enfermidade. Acampa os teus anjos ao redor dele, ó Deus. Cuida do Samuel naquele hospital, naquela UTI, assim como cuida da sua família. Ó Deus, que o Senhor possa ter misericórdia da vida do Samuel, que o Senhor possa ter misericórdia também da vida da esposa do Raimundo, da vida da Águida, ó Deus, da vida do irmão Feliciano, todos aqueles que têm clamado ao Senhor pela restauração da sua saúde. Faz uma obra, tem misericórdia, ó Deus, dessas pessoas. Abençoa aqueles que estão enlutados. Ó Deus, que o Senhor possa trazer o conforto, consolo do teu Espírito Santo. Abençoa a vida da Mônica, abençoa a vida da Lindaura. Ó Deus, toca nessas vidas para que elas tenham do Senhor não só o consolo nesse momento de luto, mas para que também, ó Deus, elas entendam a verdade da tua palavra, o consolo e a paz permanente que o Senhor traz à vida delas. Ó Deus, nesse também momento queremos te pedir pelas famílias. Restaura as famílias, restaura aqueles que têm, ó Deus, seus casamentos destruídos, seus filhos afastados, que o Senhor possa trazê-los de volta. Tem misericórdia, ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, daquelas famílias que estão passando por uma reestruturação depois de terem perdido seus entes queridos. Ó Deus, cuida da família do irmão Elcio, cuida de cada uma, de cada família. Senhor, ser conosco, ó Deus. Aqueles que estão passando por momentos de dificuldade financeira, ó Deus, abre a porta de sustento, porque o Senhor também é o Deus que sustenta. Ó Deus, nós te engrandecemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque o Senhor é um Deus, ó Deus, que é presente em todas as nossas dificuldades. O Senhor é um Deus que está vendo a nossa nação. O Senhor é um Deus que deseja transformar a vida, ó Deus, das pessoas. Então, ó Deus, nós te adoramos. Te adoramos pela graça que nós alcançamos em Cristo Jesus, pela salvação que nós temos, pela vida que nós recebemos, que é abundante. Nós te agradecemos pelo sustento que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor tem sido a nossa rocha, tem sido a nossa fortaleza, tem sido o nosso refúgio nos nossos tempos de angústia. Ó Deus, e mais uma vez nós te clamamos pelo Brasil. Ó Deus, estende a tua mão de poder sobre esse povo e sobre essa nação. Que o Senhor seja o Deus desse povo, que o Senhor seja o rei dessa nação. É o nosso desejo, ó Deus, e é por isso que nós oramos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amanhã estaremos aqui novamente às 20 horas no nosso terceiro dia de oração pelo Brasil. Não deixe de orar, participe, ore, clame ao Senhor. Jesus Cristo é a única esperança. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz, que só existe em quem é capaz de entender que só
vida ao que nele crer. E tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido, Deus me fez pra anunciar o que ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Brasil. Seu povo escolhido, Deus me fez pra anunciar o que ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo